Meus irmãos, eu quero convidá-los hoje, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, no capítulo de número 4 e os versículos 7 a 12. Epístola de Tiago, no capítulo 4 e versículos 7 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto maravilhoso da sua palavra e vamos pedir que Ele bondosamente fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, nos transforme, enfim, nos confronte, nos impacte, né? Venha causar esse impacto por meio da sua gloriosa palavra. Pai, nós bendizemos o seu nome nesta noite. Queremos agradecê-lo por sua bondade, por seu amor, por sua generosidade, ao nos permitir que estejamos vivos em mais este dia na sua presença, Senhor. Te agradecemos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos amigos. Te agradecemos particularmente nesta noite pelos irmãos que aqui ora nos visitam, alguns mais de perto, outros de longe, mas obrigado porque se estamos aqui é porque a sua bondade, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia nos sustentaram e nos possibilitaram que estivéssemos aqui para prestarmos o culto que é simplesmente devido ao seu santo, eterno e maravilhoso nome. Nós acabamos de ler um trecho importante, significativo, Senhor, da sua palavra, e te pedimos, como sempre temos feito, que o teu glorioso Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, venha abençoar a nossa vida, venha esclarecer esse texto que acabamos de ler, a fim de que todas as lições, todas as verdades presentes nele sejam compreendidas por nós, sejam por nós, Senhor, absorvidas e também sejam colocadas em prática. Abençoe a nossa vida, Tu que nos conheces melhor do que a nós mesmos, e instrua-nos, conduza-nos pelos caminhos da sua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, desde já agradecidos, em nome e para a glória do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Podem se assentar. Na noite de hoje nós queremos falar sobre 8 imperativos divinos, 8 ordens, mandamentos ou deveres divinos que Deus obviamente nos dá por meio do seu servo Tiago, a partir do texto que nós acabamos de ler. Essa epístola de Tiago, meus irmãos, parte da qual acabamos de ler, ela foi escrita, ao que tudo indica, a um grupo de judeus cristãos que estavam dispersos entre os povos e que, nessa referida ocasião, no contexto do primeiro século da nossa era, estavam experimentando uma série de provações, uma série de adversidades, uma série de momentos aflitivos em suas vidas. Esse tipo de informação nós podemos encontrar, por exemplo, em Tiago, no capítulo 1, e versículos 1 a 3, já no prólogo, já na introdução à epístola, quando Tiago então nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações.
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E ele arremata dizendo no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, essa maneira de Tiago se dirigir aos cristãos como 12 tribos dispersas entre as nações, tem feito com que os estudiosos em geral, os comentaristas, os biblistas, os especialistas de Tiago, entendessem que esse texto, essa epístola, foi dirigida sobretudo a cristãos, mas cristãos judeus. Identificação esta com o judaísmo que pode ser percebida nessa referência a esses cristãos como 12 tribos dispersas entre as nações. E nós também lemos na continuidade do texto que essas pessoas, esses cristãos, mais uma vez, ao que tudo indica, judeus cristãos, eles deveriam sentir alegria pelo fato de experimentarem diversas provações. Algo que eu diria que para nós não é algo muito comum, não é algo usual. Afinal de contas, quem é que fica alegre? Quem é que glorifica a Deus? Quem é que dá uma salva de palmas? Quem é que acaba tendo um misto de emoções positivas quando experimenta momentos probatórios, momentos angustiantes, momentos repletos de problemas na vida? É uma coisa um tanto quanto estranha, não é uma coisa no mínimo estranha, no mínimo esquisita. Mas é para essas pessoas, para esses judeus cristãos que estão experimentando provações, lutas, problemas, adversidades, é para eles que essa epístola, nos seus 5 capítulos de Tiago, a princípio, lendo o texto, é dirigida. E essas provações, meus irmãos, envolviam, entre outros tantos problemas que talvez poderíamos citar, por exemplo, os relacionamentos conturbados entre irmãos, conforme Tiago no capítulo 2, e versículos 1 a 13. Não sei se vocês sabem, mas a igreja é um lugar onde de vez em quando há problemas, e é o que havia nesse contexto para o qual Tiago escreve, conforme o capítulo 2, os versículos 1 a 13. Essas provações envolviam também a exibição de uma fé que era desacompanhada das boas obras por parte de alguns, conforme descobrimos mais uma vez em Tiago, capítulo 2, e versículos 14 a 26. Além disso, essas provações, esses problemas, envolviam também o mau uso da língua por parte de alguns irmãos no contexto da igreja, conforme diz Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. E essas provações igualmente envolviam a amizade com o mundo, ainda por parte de outros, eu diria, pseudo-cristãos, de acordo com Tiago, capítulo 4, e versículos 1 a 6. E por isso, por essas razões, esses cristãos judeus deveriam olhar para os profetas do Antigo Testamento como exemplos de paciência diante do sofrimento. É o que Tiago vai dizer em Tiago, no capítulo 5 e versículo 10. Então, diante de um cenário repleto de tantas adversidades, diante de um cenário repleto de tantos problemas, de tantas angústias, de tantas provações, como que os cristãos deveriam agir? Como que eles deveriam se portar? Que atitudes eles deveriam ter diante de um cenário tão adverso, tão confrontador, tão impactante, sobretudo em termos negativos, como este de Tiago? E é aqui que Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 12, que acabamos de ler, entra em cena a fim de nos ajudar a respondermos a essa importantíssima pergunta. Lendo esse trecho bíblico, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nós podemos descobrir pelo menos 8 imperativos divinos. Aliás, esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje, 8 imperativos divinos, ou seja, 8 ordens que Deus nos dá através de Tiago, ordens estas que, se obedecidas, certamente nos ajudarão a lidarmos melhor com as provações, com as angústias, com os problemas e com as tribulações que nós enfrentamos cotidianamente. E é sobre esses 8 imperativos que eu gostaria de falar com vocês na noite de hoje. Indo para o nosso texto, desde o capítulo 7 até o final, como nós lemos, aqui do versículo 7, do capítulo 4 até o final,
eu descubro que o primeiro imperativo divino presente nesse texto aparece ali em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, parte A. O primeiro imperativo divino, segundo o texto bíblico, é: portanto, submetam-se a Deus. Primeiro imperativo: portanto, submetam-se a Deus. Aqui, o verbo submetam-se está na forma do imperativo passivo em grego, e ele pode ser traduzido, por exemplo, como deixem-se submeter, deixem-se sujeitar. E essa frase, meus irmãos, ela ordena aos cristãos que se submetam a Deus, que se subordinem a Deus e que se sujeitem à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos valores de Deus, aos planos de Deus, aos pensamentos de Deus, pensamentos estes expressos na sua Escritura, composta de Antigo e Novo Testamentos. Essa ordem de Tiago, submetam-se a Deus, eu diria que é uma das ordens mais difíceis de serem obedecidas em nossos dias, especialmente em uma época como a nossa, em que o mundo prega cada vez mais a independência e a autonomia do indivíduo, por que não dizer a anarquia do indivíduo? É incrível hoje nós vermos como as pessoas acham que, pensam que existe para elas, digamos que um mundo customizado, onde elas vivem as suas próprias leis, de acordo com seus costumes, com seus pensamentos, ideologias, vieses, filosofias e assim por diante. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca, as pessoas não querem se submeter a Deus, mas querem que Deus se submeta a elas. As pessoas não querem se adaptar ao Evangelho, mas querem que o Evangelho se adapte a elas. As pessoas também não querem ter os seus pecados corrigidos pelas Escrituras, mas querem que as Escrituras afaguem e massageiem o seu ego juntamente com os seus pecados. Em nossa geração, muitas pessoas têm defendido pensamentos que apregoam cada vez mais, como nós mencionamos, a autonomia e a independência humanas, com valores, com pensamentos tais como, aliás, muito conhecidos por nós, esses pensamentos tais como: meu corpo, minhas regras, não é isso? Ninguém manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu, e assim por diante. Mas quando eu leio esse texto, e não somente ele, mas à luz do teor de tudo aquilo que nós encontramos nas Escrituras, eu descubro que nós devemos sujeitar a Deus a nossa agenda, o nosso ministério, os nossos pensamentos, os nossos planos, a nossa vontade e, sobretudo e acima de tudo, a nossa vida. Este é o segredo bíblico, é o segredo de Deus, não é segredo de coaches, não é o segredo de psicólogos, não é um segredo de oradores que têm a perícia de trabalhar com a programação neurolinguística, mas o segredo bíblico, o segredo de Deus, o segredo dos céus para sermos abençoados por Deus é: submetam-se a Deus. Submetamos as nossas vidas, o nosso casamento, a nossa família, a nossa agenda, os nossos propósitos, os nossos planos, aquilo que nós desejamos realizar, tudo que temos e somos deve se submeter a Deus, porque pessoas abençoadas têm suas vidas submetidas a Deus e à palavra desse mesmo Deus. Que Deus nos ajude nessa noite, primeiramente a nos submetermos a Ele. Na nossa sociedade cada vez mais secularizada, que tem colocado Deus de escanteio, valores bíblicos, teológicos, por que não dizermos aqui conservadores, sem entrarmos em todas as discussões filosóficas, terminológicas sobre o que é ou não conservadorismo, enfim, e nem estou sugerindo que conservadorismo necessariamente seja sinônimo de evangelho, nada disso, o evangelho é o evangelho, mas nós vivemos numa época em que as pessoas vivem uma vida um tanto quanto anárquica. Não querem saber de se submeter. Submeter é uma palavra muito forte nos dias de hoje. As pessoas querem viver do seu jeito, da sua forma, com seus valores. Querem assistir os filmes que quiserem, querem viver as noitadas que ali quiserem, sair com tantas as mulheres que assim desejarem, e as pessoas têm a liberdade de fazê-lo. Não estamos dizendo que isso está correto, estamos dizendo que elas têm a liberdade
porque para essas pessoas o que fala mais alto é a sua vontade egoísta, individualista, mesquinha, míope e contrária aos valores de Deus. Mas Deus nos ordena que rememos contra essa maré, contra esta tendência humana e pecaminosa e mundana, e Ele nos orienta e, sobretudo, nos ordena que nos submetamos a Ele mesmo. Se você quer ser uma pessoa abençoada, meu irmão, se submeta a Deus. Submeta o seu casamento a Deus, os seus valores a Deus, as suas vontades a Deus, a sua agenda a Deus, o seu calendário a Deus, os seus propósitos a Deus, as suas aspirações, as mais elevadas e mais sublimes, importantes que sejam, submeta-as a Deus, porque quando nos submetemos a Deus, Deus efetivamente, graciosamente nos abençoa. Amém? Isso nos leva a um segundo imperativo divino, também presente em Tiago capítulo 4, versículo 7, mas dessa vez a parte B. E o segundo imperativo divino que eu aprendo em Tiago 4, 7b é: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo. É interessante porque nós nomeamos essa mensagem como 8 imperativos, porque nós temos de fato aqui diversos imperativos, diversas ordens. Não são sugestões que Deus está nos dando. Olha, se você acordou de bom humor hoje, então se submeta a mim. Se você hoje estiver tudo bem na sua vida, as contas em dia, se você recebeu muitos Pix hoje, então submetam-se a mim. Não, é uma ordem. É uma ordem. E se somos cristãos, se somos filhos e filhas de Deus, o nosso papel deve simplesmente ser: sim, Senhor, que a sua vontade triunfe soberanamente sobre a minha vontade e sobre a minha vida. Mas o segundo imperativo divino, novamente, é: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7, parte B. Aqui, meus irmãos, o verbo resistir, mais uma vez, ocorre no modo imperativo, aqui na língua grega, e ele significa opor-se a, resistir a. E esse modo verbal, ele pede, ele sugere uma ação urgente, uma ação que é para ontem, uma ação que é simplesmente emergencial, e além disso, o uso do imperativo resistam, seguido pelo futuro, fugirá, ele forma uma oração condicional aqui no texto grego, que poderia ser traduzida de outra forma da seguinte maneira: quando vocês resistem ao diabo, então ele foge de vocês. E aqui, meus irmãos, é importante dizermos que o diabo, diferentemente do que muitos pensam, do que muitos cogitam, muitos imaginam, o diabo não é uma ficção, não é uma história da carochinha, não é uma ilusão, e também não é uma invenção criada pelos cristãos só para amedrontar as pessoas e para fazê-las se aproximarem de Deus. O diabo, segundo as Escrituras, é uma personagem real. Mas apesar de ser ao mesmo tempo uma personagem real, pelo menos 4 posturas equivocadas, inadequadas têm sido adotadas quanto à pessoa e obras, por exemplo, do diabo. A primeira postura equivocada quanto ao diabo, que muitos adotam, é uma postura de incredulidade. Porém, não crer na existência do diabo é uma das melhores formas de se tornar refém dos seus ataques e das suas artimanhas. Não é isso que Paulo vai dizer em uma das suas epístolas aos Coríntios, quando, ao se referir ao diabo, ele diz: não ignoramos os seus ardis. E aí ele usa uma palavrinha grega ali, que é a palavra noemata, que quer dizer as suas tramas, os seus pensamentos, os seus planos. Olha o que Paulo diz em Coríntios sobre o diabo. Ele diz: nós devemos conhecer as suas estratégias, os seus planos, a sua maneira, né, de agir, presumindo evidentemente que ele existe, que ele é, portanto, uma personagem real. Uma segunda postura equivocada quanto ao diabo, que muitos adotam, é o inverso dessa, bem diferente dessa primeira postura, mas é a tendência de demonizar todas as coisas, ou seja, de atribuir tudo ao demônio. Esses dias atrás,
Obviamente não precisam fazer isso agora, mas se verem na internet, vocês vão ver uma determinada pessoa repreendendo na igreja o espírito de solteirice. Olha só, a pessoa já não fica mais solteira porque ela quer, ou por N outros fatores, mas há um demônio que atua nessa área, fazendo com que as pessoas continuem a ser solteiras, né? E aí é fácil, né? Porque aí você joga tudo a culpa nas costas do diabo, do capiroto, e você fica com a sua cara isenta, né? Espírito de glutonaria, né? Irmão, espírito de glutonaria ou é você que está faltando um negocinho chamado domínio próprio? Meu irmão, vai comer lá no self-service, poxa, dá para pegar aqui até 3 quilos. Meu irmão, maneira, pega 150 gramas, pega uma coisinha menor, né? Então, e tudo coloca, é o espírito de glutonaria, é o espírito de adultério, é o espírito disso, é o espírito daquilo, pessoas que demonizam tudo a fim de livrarem as suas caras, a sua responsabilidade quanto aos seus pecados e a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade. Existem pessoas que atribuem ao diabo todo o mal que há no mundo, como nós mencionamos, incluindo os seus próprios pecados. Obviamente é muito fácil e muito conveniente colocar tudo na conta e nas costas do diabo, porque assim, evidentemente, você pode continuar cometendo os seus pecados com a consciência tranquila, anestesiada, sossegada e assim por diante. Afinal de contas, foi o diabo quem te fez pecar, e não seus próprios desejos e inclinações humanas pecaminosas. Não é isso? Isso nos leva a uma terceira postura equivocada quanto ao diabo que muitos adotam, que é a tendência de subestimar o seu poder. Existem pessoas que, porque leram o livro de Apocalipse, e porque descobriram nele, no livro de Apocalipse, que o diabo já está com seus dias contados, e que, portanto, ele já é derrotado, existem pessoas que, em razão disso, subestimam as ações do diabo como se ele estivesse inativo e inerte no mundo, mas ele não está. Aliás, como nós brincamos às vezes, se alguém prendeu o diabo, prendeu ele com as cordas muito frouxas, porque o danado escapa toda hora ele experimenta aquela tal da saidinha, né? Pois é, porque eu nunca vi uma coisa dessas. Então tem pessoas que subestimam o poder do diabo. Não se esqueçam que o diabo, quando nós lemos lá no texto de Lucas 4, quando ele tenta a Jesus, tem a audácia, a cara de pau, a coragem de tentar o próprio Filho de Deus. O texto bíblico termina com uma nota que eu confesso que me deixa assim um tanto inquieto. O texto bíblico diz que o diabo se ausenta dele por um tempo. Ou seja, ele vai voltar a investir e a investir e a investir de novo contra Jesus. Meu irmão, se o diabo investiu tanto contra a vida de Jesus, e ele sabia que não tinha a menor chance de vencê-lo em nenhum momento, você acha mesmo que ele não investirá contra mim e contra a sua vida? Contra o meu e contra o seu casamento? Contra a minha e a sua santificação? Contra o meu e o seu desejo de servirmos a Deus? Aquele que teve a audácia de enfrentar a Jesus, quanto mais audácia ele não haverá de ter para enfrentar a mim e a você. Portanto, não subestimemos o poder do diabo, apesar de ele ser já, sim, é verdade, conforme as Escrituras, derrotado, condenado e tudo, mas não está inerte, não está inativo, ele continua a agir na vida de muitas pessoas. E muitas vezes, infelizmente, na vida de muitos crentes. Isso nos leva à quarta postura equivocada quanto ao diabo que muitos adotam, que é o total oposto dessa anterior, que é a tendência de superestimar o seu poder. Se tem aqueles que subestimam o diabo, ele não é de nada, está derrotado, acabou, não faz nada. Existem, por outro lado, pessoas que superestimam e supervalorizam o diabo. Existem pessoas que atribuem ao diabo maior poder do que ele tem, ou, claro, poder que o próprio Deus graciosamente, soberanamente conferiu-lhe. Mas essa postura, meus irmãos, também é equivocada, porque o diabo, obviamente, só pode fazer aquilo que o Deus Todo-Poderoso permitir que ele faça. Ele não é autônomo, ele não é independente, ele não manda na sua própria vida. Tudo que ele faz, ele tem que prestar contas ao Criador, ao Senhor Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra, da minha e da sua vida.
Nos diz o texto de Jó no capítulo 1 que num momento, numa circunstância em que os filhos de Deus iam ter uma audiência com o Senhor, veio entre eles Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás também deve prestar contas das suas ações para o Deus Todo-Poderoso, o que significa que ele não é um agente autônomo, independente, mas ele está sob a ordem e o comando todo-poderoso de Deus. E diante dessas 4 posturas, meus irmãos, equivocadas a respeito do diabo, como nós devemos agir? Essa é a grande pergunta. E a resposta é a seguinte: o próprio texto bíblico nos dá a resposta. Primeiro, nós devemos nos submeter a Deus, porque quando nos submetemos a Deus, temos condições então de resistir ao diabo, e ao resisti-lo, Deus nos garante, Deus nos assegura que ele fugirá de nós. Amém? Esta é uma das formas que temos de vencer as provações ao longo da nossa vida. Em primeiro lugar, nos submetamos a Deus, a sua palavra, a sua vontade, aos seus planos e assim por diante. Mas em segundo lugar, resistamos ao diabo, porque Deus que está conosco fará com que ele fuja de nós em nome de Jesus. Amém? Isso irá nos conduzir ao terceiro imperativo divino, que aparece em Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A. Tiago 4, 8, parte A, que diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Que coisa maravilhosa, que texto lindo, né? Aproximem-se de Deus. E o que vai acontecer? Ele vai, por sua vez, se aproximar de vocês também. Aqui o verbo aproximar-se, novamente, no modo imperativo, ele ocorre aqui, ele é seguido, de novo, por outro verbo aproximar, mais uma vez, no futuro, que, mais uma vez, juntos, essas duas formatações verbais vão transmitir um sentido condicional na oração no texto grego, ou seja, quando vocês se aproximam de Deus, Tiago está dizendo, Deus, por sua vez, se aproxima também de vocês. Antes, porém, de prosseguirmos nesse ponto, nós devemos fazer aqui um breve, mas importantíssimo esclarecimento. Nós só podemos nos aproximar de Deus, meus irmãos, porque Deus se aproximou antes de nós. E o auge dessa aproximação se deu primeiro na encarnação do seu Filho, e depois na habitação do Espírito Santo em nós. Sendo assim, porque o Espírito Santo habita em nós, nós então podemos nos aproximar de Deus. Mas como que nós podemos nos aproximar do Senhor? Que atitudes, que passos, bem brevemente citados, é claro, nós podemos, com a graça de Deus, tomar para nos aproximar de Deus? Devemos nos aproximar como do Senhor nosso Deus? Em primeiro lugar, nós devemos nos aproximar dele com fé. Em segundo lugar, devemos nos aproximar de Deus com arrependimento. Devemos também nos aproximar dele, em terceiro lugar, com oração. Devemos nos aproximar de Deus, em quarto lugar, através da leitura, através do estudo e da prática, sobretudo, dos ensinos presentes nas Escrituras. Em quinto lugar, poderíamos dizer que devemos também nos aproximar de Deus, tendo comunhão com os nossos irmãos. Quando praticamos tais atos, tais atitudes, tais gestos, quando tais práticas estão presentes na nossa vida, podemos ter a certeza de que nós estamos nos aproximando de Deus. E essa verdade bíblica chama a minha atenção quanto a um trecho de um salmo que eu gosto bastante, que aparece quase no finalzinho do Salmo 73. Um salmo muito conhecido da Bíblia, atribuído a Asaf, e que parece-nos que foi composto ou escrito num momento de grande aflição também, ou tribulação pessoal, tanto quanto é esse contexto de Tiago que nós estamos aqui mencionando. Mas no finalzinho ali, quase no final do Salmo 73, no versículo 28, o salmista diz algo muito simples, mas muito profundo, que vai ao encontro da fala de Tiago. No Salmo 73, 28, o salmista diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ele está comparando a sua vida
com a vida dos ímpios, que fazem tudo errado, que blasfemam contra Deus, que fazem as coisas erradas, cometem uma série de absurdos, mas parece que passam incólumes pela vida, nenhum mal lhes acomete. E ele fica num determinado momento um tanto quanto transtornado por isso, porque o ímpio prospera, porque o ímpio dá certo, mesmo continuando a ser ímpio, mas sabe como ele conclui o seu pensamento? Ele diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Não é porque o ímpio, ele dá certo apesar, ou aparentemente dá certo, né? Ele pratica a impiedade, o castigo não vem, ele mergulha na impiedade, aí um juízo divino não vem, ele continua com as falcatruas, com os problemas, com as mentiras, com os erros, com os pecados, e aparentemente nada de ruim lhe acontece. Ele diz: quando eu comecei a refletir sobre isso, os meus pés quase que se desviaram. Até que entrei eu no santuário e percebi o fim deles. Mas no final, mais adiante ainda, ele vai dizer: eles podem viver distantes de Deus e praticarem esses absurdos que praticam. Comigo não. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eles querem viver uma vida distante do Criador. Eles querem viver uma vida muito distante do Senhor por meio dos seus pecados e das suas impiedades, mas para mim o importante é estar perto de Deus e fazer a sua vontade. Esse é um ponto, é um terceiro imperativo que aprendemos nesse texto de Tiago. Isso nos leva a um quarto imperativo divino que aparece em Tiago 4:8, parte B, que diz: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte B. O Antigo Testamento, ele combina essas duas expressões, a limpeza das mãos e a pureza do coração, indicando tanto as ações santificadas, né, limpeza das mãos, boas obras, obras que agradam a Deus, como a disposição interna, ou seja, a pureza do coração. Coração aqui entenda-se mente, uma mente pura, com valores puros, né? E isso nós podemos observar, por exemplo, no Salmo, um dos salmos do qual muito gosto, que é o Salmo 24, versículos 13 e 4, parte A, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E o versículo 4, na primeira parte, responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Por que Tiago usa essa expressão do Antigo Testamento, sobretudo extraída do Salmo 24, de um trecho do Salmo 24? Porque, como nós dissemos na introdução a esta mensagem, ele se dirige a cristãos que são judeus, chamados de tribos que estão dispersas. Então, para incutir neles valores bíblicos, assuntos e temas que estejam dentro do conhecimento deles, Tiago, de propósito, se vale de nomenclaturas e de expressões presentes no Antigo Testamento e que, portanto, eram conhecidas desses cristãos que eram judeus. E aqui nós temos, na continuidade do texto, em Tiago 4:8, parte B ainda, a expressão mente dividida. Talvez na sua tradução esteja ânimo dobre, ânimo duplo, ou alguma coisa parecida. E essa expressão, meus irmãos, mente dividida, ela vem do grego dipsychos. Di quer dizer dois, e psychos, a ideia de psiche, que é alma. Ou seja, literalmente essa expressão quer dizer duas almas. Olha que coisa interessante. O sujeito é um só, olha o argumento de Tiago, o sujeito é um só. Mas quando ele tem uma mente dividida, vamos usar o exemplo, é como se tivesse duas almas dentro dele, uma entrando em conflito com a outra. Uma pede para ir para lá, a outra pede para cá, ou seja, é um sujeito que talvez diríamos em dias de hoje que como se fosse bipolar, como se fosse meio esquizofrênico, ele tem uma vontade que vai para cá, mas a outra vai para lá, e uma vai para cá e outra vai para lá. E Tiago vai dizer que nós, nesse contexto, as pessoas que têm mente dividida, ou duas almas, como diria o texto grego, dentro de si devem se purificar. E esse termo se refere à pessoa que tem a sua lealdade dividida e que é indecisa na sua relação com Deus. Indecisa. Uma parte dela quer, a outra não quer. Uma parte quer adorar a Deus, a outra não quer. E no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos,
nós, se me permitem usar uma linguagem do profeta Elias, lá em 1 Reis 18, nós não devemos cochear entre dois pensamentos. Ou o Senhor é o nosso Deus, ou Ele não é. Ou nós servimos a Deus, ou não o servimos. Ou nós adoramos a Deus, ou nós não o adoramos. Não existe um terceiro grupo, ou uma terceira classe de indivíduos. Existem no mundo apenas dois tipos de pessoas. Na verdade, sempre existiu no mundo dois tipos de pessoas. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E é assim que a eternidade será dividida. Aqueles que adorarem a Deus, servirem a Deus, crerem em Deus, buscarem a Deus, obedecerem a Deus, amarem a Deus, terão a eternidade ao seu lado, e aqueles que não o fizerem, terão a eternidade no inferno. Existem apenas dois tipos de pessoas, os que estão ao lado de Deus e aqueles que não estão. Apenas dois tipos. E Tiago faz-nos essa inquietante pergunta: de que lado você está? Até quando você permitirá que essa luta, esse conflito interior venha causar, ou venha continuar a causar dúvida no seu coração? Até quando? E aí, é por isso que ele ordena aos cristãos judeus aos quais escreve, ele vai dizer: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não dá para ter duas almas brigando dentro de um só corpo. Vocês têm que escolher a quem vocês querem servir na vida de vocês, se Deus ou o diabo, se o Espírito Santo ou a carne, se os céus ou a terra, se o mundo de Deus, o reino de Deus ou o reino dos homens. Mas não podemos viver divididos. Ou o Senhor é o nosso guia, é o nosso sustentador, é aquele que nos dirige, ou Ele não é. Não existe meio termo. Como eu brinco, às vezes essa coisa de meio a meio a gente tem no nosso contexto. Na pizza, por exemplo, é muito bom, né? Meia mussarela, meia calabresa, meia alguma coisa, meia outra, isso é muito bom. Mas na vida cristã não funciona. Ou adoramos a Deus ou adoramos ao diabo. Não tem meio a meio. Embora existam alguns malucos por aí que, para ser abençoado, para se dar bem na vida, o sujeito não pensa duas vezes se for necessário acender uma vela para o diabo de manhã, à tarde vai num centro espírita, à noite vai ali na igreja evangélica, não importa, eu quero agradar todo mundo, né? Eu vou atirar para todo lado, vai que o negócio dá certo. Pelo menos é bom agradar a todo mundo. Em épocas de politicamente correto, é bom agradar até o capiroto, pensam alguns. Não vamos deixar ninguém desagradado, então nós vamos agradar a todos. Mas Tiago condena esse tipo de postura e ele diz que nós não devemos ter duas almas conflitantes no nosso interior. Nós devemos ser 100% de Deus, nem 0,00001% do diabo. Ou nós somos totalmente de Deus, ou nós não somos dele. Amém? Continuando, o quinto imperativo divino, que aparece no versículo 9, parte A, Tiago 4, 9, parte A, o quinto imperativo é: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Que palavra dura, né? Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Eu fico pensando, Tiago, será que você não sabe que essa igreja está sendo perseguida? Ela está experimentando uma série de provações. Ela experimenta problemas internos, como a gente viu, irmãos falando mal de irmãos e outros probleminhas, algo que não acontece na igreja de hoje, mas naquela época acontecia, né? Problemas internos, problemas externos, problemas de todo tipo. Você deveria dar um alento para essa turma. Você deveria dizer para eles: vamos tocar uma música, vamos alegrar a nossa vida, chega de tristeza, né? Como diria uma música aí, bye bye tristeza, alguma coisa do gênero, né? Mas ele diz para as pessoas perseguidas, que experimentam provações e que estão sofrendo, ele diz uma coisa que parece não combinar bem com o que nós esperaríamos para o contexto. Ele diz: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. E aqui, mais uma vez, o verbo, né, entristecer, ele aparece no imperativo. E no contexto presente, ao que tudo indica, pela lógica do contexto,
parece se referir a uma atitude interior de arrependimento. Não é a tristeza pela tristeza. Hoje é o dia de ficar triste, outro dia alegre. Não, triste por muitas vezes ou frequentemente não vivermos de acordo com a vontade de Deus. Não nos submetermos à vontade dele, quando ele começa falando no texto, no versículo 7. Não resistindo ao diabo, ou fazendo uma série de coisas, ou não fazendo aquilo que agrada a Deus. Esse é o contexto. E o arrependimento, meus irmãos, por sua vez, é aquela mudança de mente, como chamamos, conhecemos, metanoia, aquela mudança de nous, de mente, de pensamento, o que inclui, obviamente, a mudança das faculdades de percepção, de compreensão, de juízo e de vontade que o Espírito Santo opera em nossa vida. É o Espírito Santo quem nos muda. Não somos nós que nos autometamorfoseamos, que nos automudamos. Nós sofremos essa mutação que é extrínseca, ela vem de fora, ela vem do alto, ela vem de Deus. Não somos nós que mudamos a nossa própria vida, mas Deus é quem muda a vida de seres humanos, como a minha e como a sua. Em termos práticos, o arrependimento, deixando o teologuês de lado, uma linguagem teológica ou exegética mais sofisticada de lado, o arrependimento, meus irmãos, em termos práticos, é simplesmente o abandono de determinadas ações devido à convicção de que tais ações ofenderam a Deus. Tais ações são pecaminosas, são pecados. Então, o arrependimento envolve o abandono destas mesmas práticas. E é por isso que os cristãos judeus aos quais Tiago se dirige, ele lhes diz, nesse momento de provações, de angústias, de perseguições e de tantos problemas internos na igreja e externos, esse é o momento para vocês chorarem e buscarem a presença de Deus e se arrependerem dos seus pecados e mudarem de vida para que Deus transforme e abençoe a vida de vocês. Que coisa maravilhosa, né? Momento de sofrimento, de dor, é momento para nós chorarmos diante de Deus. Momento para nós admitirmos que nós somos miseráveis pecadores e que dependemos dele, da sua graça, do seu agir sobre a nossa vida, em nossa vida, através da nossa vida. Hoje é meio fora de moda falar sobre isso. As pessoas querem festa na igreja, e claro que a igreja, esse momento é um momento festivo, mas a festa segundo Deus, conforme os padrões de Deus e a palavra de Deus, muitas vezes não tem riso, mas para chegar ao riso, deve passar primeiro pelo caminho do choro, do arrependimento e da conversão a Deus, da vida voltada para Deus, senão não há verdadeira alegria. Amém, meus irmãos? Então o choro segundo Deus é algo bom. O choro segundo os homens é horrível, porque o choro dos homens, quando choramos por causa dos homens, é porque aquilo que os homens fazem contra nós, muitas vezes são atitudes opressivas, ruins, violentas, maldosas, mas o choro provocado por Deus e por meio do seu Espírito é algo bom, porque nos conduz a Ele, nos conduz ao arrependimento e nos conduz a uma verdadeira mudança de vida. Choremos diante de Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, por tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem nos afastado dele, dos seus caminhos, da sua palavra e muitas vezes dos seus valores. Isso nos aponta para um sexto imperativo divino que aparece em Tiago 4:9b, que segue praticamente o mesmo pensamento do versículo anterior. O sexto imperativo divino em Tiago 4:9b é: troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. De novo, Tiago insiste. Falou uma vez desse assunto, ele volta a trazê-lo à tona. E a intenção de Tiago aqui, meus irmãos, não é ser nenhum desmancha-prazeres e negar qualquer lugar para o riso e para a alegria ou para a felicidade na vida cristã. Não é essa a intenção de Tiago. Tiago diz o que diz aqui, porque no judaísmo e no Antigo Testamento, o riso está frequentemente, não sempre, mas está frequentemente associado à risada sarcástica,
daquela pessoa que é insensata ou é tola. Em outras palavras, daquela pessoa que se recusa alegremente a levar o pecado a sério. Está indo para o inferno, está desagradando a Deus, está fazendo tudo errado, mas está sorridente. Está externamente falando feliz. Com motivos de sobra para chorar, está feliz, apesar de muitas vezes estar caminhando em direção ao inferno e caminhando a passos largos na direção contrária de Deus e da sua palavra. E é por isso, por exemplo, que Jesus diz em Lucas, no capítulo 6, e versículo 25, parte B, ai de vós os que agora riem, porque vos lamentareis e chorareis. Mais uma vez, meus irmãos, trata-se aqui do sorriso de um tolo que rejeita a Deus como seu Senhor, como Senhor do cosmos e da sua vida, e que acredita na sua autonomia e independência humana ilusória. Ele confia em si mesmo, não confia em Deus. E por isso vive uma vida aparentemente repleta de alegrias, aparentemente uma vida festiva, quando na verdade Deus enfatiza esse ponto por meio de Tiago e diz: você deveria trocar a alegria pelo choro, e toda a festividade por um momento de lamentação. Isso nos levará, meus irmãos, a um sétimo e penúltimo imperativo, muito importante também, que aparece em Tiago 4,10, onde Tiago diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sétimo imperativo divino: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui mais uma vez nós temos um verbo que aparece no modo imperativo, mas na forma passiva. A ideia seria: deixem-se humilhar, permitam-se ser humilhados por Deus, né? E nós encontramos aqui novamente uma oração condicional em grego, que diz, entre outras palavras, o seguinte: quando você se humilha diante do Senhor, então Ele, o Senhor, te exalta. No reino de Deus as coisas são bem diferentes, né? No reino de Deus, para nós servirmos a Cristo, devemos negar a nós mesmos, devemos tomar a cada dia a nossa cruz, devemos segui-lo, né? Aquele que se diminui diante de Deus, esse é elevado diante dos homens. Aquele que não se acha nada, esse é grande. João Batista, que não realizou um só milagre, é o maior do reino dos céus. A matemática bíblica é um tanto quanto esquisita, é um tanto quanto estranha. Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, é aí que Ele nos levanta, é aí que Ele nos exalta. E quando falamos sobre humildade, meus irmãos, estamos querendo nos referir àquela atitude de dependência de Deus, dependência do Criador, e de não supervalorização de nós mesmos diante do nosso semelhante. Todos nós somos iguais, não é isso? Mas existem alguns que se acham mais iguais do que outros, né? Todos nós somos pecadores e santos ao mesmo tempo, mas alguns se acham mais santos do que outros, se acham melhores do que outros, mais piedosos do que outros, mais espirituais do que outros, mais isto ou aquilo do que outros. Então, a humildade é um tipo de traço, um tipo de característica que faz com que nós não nos supervalorizemos, mas nos coloquemos no nosso devido lugar, enquanto meras criaturas finitas, pequenas, miseráveis, e que dependem da graça e da ação de um Deus todo-poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus de Tiago, o Deus da minha e o Deus da sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a nos humilharmos diante dele. Que a exaltação venha também da parte dele, conforme os planos dele, os propósitos dele, a vontade soberana, graciosa e sábia dele, e não nossa. Nos humilhemos diante de Deus, que ele seja glorificado, que ele sempre cresça e que nós sempre diminuamos. Amém? A glória é dele, o louvor é dele, as ações de graça são para ele, dele, por ele, e para ele são todas as coisas, e nós, portanto, glorificamos a ele. Por fim, o oitavo e último imperativo divino que aprendemos nesse texto
está em Tiago capítulo 4, versículo 11, parte A. Podemos lê-lo até o versículo 12 também, mas eu vou ler só o versículo 11, parte A, porque ele resume bem o pensamento de todos os versículos, 11 e 12 inteiros. O oitavo imperativo divino é este: irmãos, não falem mal uns dos outros. Ele vai continuar isso na parte B, no versículo 12, é o mesmo assunto, por isso que eu paro por aqui. Aqui essa expressão, falar mal, vem de um verbinho grego, que não precisa decorar, que é katalaleite. Katalaleite aponta a ideia de falar contra, falar mal, difamar. E essa palavra, curiosamente, ela geralmente era usada quando uma pessoa falava mal de outra, também, por exemplo, na sua ausência. Sabe aquela coisa, a pessoa não está presente, você fala mal, descasca o abacaxi. Isso não acontece entre cristãos, Mas eu estou falando, não sei por que eu estou dando esse exemplo, se nós nunca vimos isso e nunca praticamos isso. Quem aqui, afinal de contas, falou mal de alguém na ausência desse alguém? Ninguém. Eu também não. Deus está vendo. Meus irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado com o uso que fazemos da nossa língua. Deus nos chamou para abençoarmos as pessoas, para orarmos por elas, para intercedermos por elas, mas às vezes, somente às vezes, nós usamos mal a nossa língua e amaldiçoamos, difamamos, fofocamos, maldizemos, mentimos, praguejamos e assim por diante. Que Deus nos ajude nessa noite a fazermos um bom uso da nossa língua. Que Deus nos ajude a termos um linguajar santo, que Deus nos ajude a construirmos um palavreado que edifica, que Deus nos auxilie a termos uma linguagem sã, que o glorifique, que o adore, mas que dê bom testemunho e que abençoe as nossas parentes, familiares, amigos, irmãos em Cristo e assim por diante. Que Deus transforme não apenas a nossa vida como um todo, mas nesse como um todo deve incluir necessariamente a nossa língua. Esse era um dos grandes problemas da igreja a qual Tiago se dirigia. Muitos problemas estavam existindo no seio dessa igreja do primeiro século, composta, como vimos, de cristãos, sobretudo judeus, se não todos judeus, enfim, pelo mau uso da língua. Que Deus nos ajude a termos um linguajar santo, abençoado, transformado. Como Paulo vai dizer, as nossas palavras, que elas sejam temperadas com sal. Mas é para temperar, meu irmão, não é para salgar demais. Cuidado para não pesar a mão. As nossas palavras devem ser temperadas com sal, não é com pimenta não, meu irmão. Não é com pimenta não. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando brevemente os 8 imperativos divinos que nós aprendemos hoje, tendo como base Tiago capítulo 4 e versículos 7 a 12. E nós vimos hoje que devemos, primeiro, nos submeter a Deus. Segundo, devemos resistir ao diabo. Terceiro, devemos nos aproximar de Deus. Quarto, devemos ter mãos e coração puros. Quinto, devemos nos entristecer por causa dos nossos pecados. Sexto, devemos trocar o nosso riso por lamento. Sétimo, devemos nos humilhar diante do Senhor. E por fim, em oitavo e último lugar, não devemos falar mal uns dos outros. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, abençoe o nosso ministério, e que sejamos e saiamos transformados por Deus e pelo seu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você, por favor, ficar em pé. Vamos orar. Nós vimos nessa noite, meus irmãos, que pelo menos 8 imperativos, 8 ordens, 8 mandamentos nos foram dados por meio do servo de Deus ali do passado, nosso irmão em Cristo, Tiago. E vimos que essa lista de imperativos ou de ordens que ora mencionamos na noite de hoje, começam com submissão a Deus. Submetam-se a Deus é a primeira
das ordens, o primeiro dos imperativos que Tiago dá para os judeus cristãos daquela época e também, eu diria, nos dá na noite de hoje. E eu fico me perguntando, por que Tiago, escrevendo para cristãos, correto? Ele não está escrevendo a ímpios, ele está se dirigindo a cristãos. Por que Tiago, que é um cristão e que escreve para cristãos e não para ímpios, lhes pede ou lhes ordena em primeiro lugar que se submetam a Deus? Eu desconfio, meus irmãos, que ele faz isso porque nós vivemos numa época em que temos muitos cristãos, ou cristãos com grandes aspas, né, que são insubmissos. Não aceitam de jeito nenhum obedecer a Deus, a palavra de Deus, ou selecionam apenas os versículos que lhes são convenientes e outros tantos descartam. A advertência de Tiago é muito séria, porque é um cristão se dirigindo a cristãos. Qual o sentido de um cristão dizer para o outro, você deve se submeter a Deus? E eu responderia, é claro, qualquer um sabe disso. E talvez Tiago retrucaria, se você sabe, coloque em prática. Uma coisa é saber na teoria que eu devo me submeter a Deus. Outra coisa é eu viver uma vida na qual, com o auxílio do Espírito Santo, eu busco de fato e efetivamente me submeter a Ele. Há uma grande distância, meus irmãos, entre o discurso e a prática, entre a teoria e o nosso comportamento do dia a dia. Por isso, a ordem de Tiago continua a mesma, que nos submetamos a Deus. E se submeter a Deus é uma coisa que muitas vezes aos nossos olhos não é uma coisa boa não. Porque se submeter a Deus significa permitir a Ele a possibilidade de riscar as nossas vontades para realizar as dele. Negar os nossos desejos ou caprichos para realizar os dele. Negar os nossos pensamentos e orações, por mais que os nossos pedidos sejam legítimos, para realizar os dele. Se submeter a Deus significa dizer não a nós mesmos, mas sim a Deus, a sua palavra, a sua agenda, aos seus pensamentos e aos seus valores. Mas isso nos dói, isso machuca. E é algo que nós não, via de regra, gostamos de fazer. Mas nos submetamos a Deus, em nome de Jesus. Amém?